Se você já se perguntou o que é o desenvolvimento front-end ou como é que ele impacta o nosso dia a dia, eu vou te responder tudo isso aqui nesse vídeo. Então, fica comigo até o final e bora lá. Em poucas palavras, o desenvolvimento front-end é a prática de conseguir construir toda a parte visual e interativa de uma aplicação ou um website para o usuário. Então, tudo aquilo que a gente consegue apertar ou interagir num site é feito no desenvolvimento front-end. Mas antes então da gente falar sobre desenvolvimento front-end, vamos voltar um pouquinho algumas casas para a gente entender o que vem antes dele e finalmente compreender o desenvolvimento front-end. Então, dentro do ciclo de desenvolvimento de software, nós temos a análise e temos o design. A pessoa que analisa, ela é responsável por fazer toda a interação com o cliente para ver o que ele precisa. Então, depois disso, a gente vem para o design, que é a pessoa que se responsabiliza por prototipar e fazer a primeira versão daquele software que precisa ser desenvolvido. E aí, então, finalmente, nós chegamos no front-end. Depois que a gente já viu como é que a gente vai fazer a base da experiência do usuário e toda a parte visual, finalmente nós vamos interpretar isso em forma de código. E aí, então, que entra o front-end. O front-end, então, ele cria a interação com o usuário. Ele busca nossas informações em outra parte da nossa aplicação e retrata isso de forma que o usuário consiga entender. Então, todos aqueles formulários que nós preenchemos, todos os botões que nós apertamos, é feito pelo front-end. E aí, então, por exemplo, quando a gente entra no site da Amazon, a gente coloca alguma coisa no nosso carrinho e a gente preenche o nosso formulário passando as informações do nosso cartão de crédito ou botando para finalizar nossa compra, a gente está tendo uma interação com o front-end. Além disso, o desenvolvedor front-end ele é responsável por fazer o nosso site ser adaptável em vários tamanhos de tela. Por exemplo, você já nunca se perguntou como é que é possível acessar o mesmo site no celular e acessar o mesmo site no notebook ou no tablet? Isso é possível porque a pessoa que desenvolve nosso front-end ele se responsabiliza por essa atividade. Em outras palavras, então, o front-end ele é crucial para uma boa experiência do usuário. Quando a gente entra num site, a gente consegue passar muito tempo dentro daquele site ou numa plataforma, por exemplo, a Netflix, é porque tem um bom desenvolvimento feito pelo front-end. A pessoa que está desenvolvendo o nosso front-end, ele precisa se preocupar, então, com toda a performance que o usuário vai ter dentro do site. Então, pelo fato da gente conseguir interagir sem se estressar ou as coisas demorarem para carregar no nosso site, muita parte disso é feita pela pessoa que desenvolve o nosso front-end. No nosso dia a dia, principalmente em empresas pequenas, é muito comum que a gente não tenha a pessoa que faz o nosso design. Ou seja, é muito importante que você que está desenvolvendo o front-end tenha um pouco de sensibilidade sobre toda a questão da interface gráfica do usuário, precisa entender um pouco então de design e também sobre a usabilidade do usuário. Como é que aquele botão para ele vai ficar mais fácil de utilizar? Ou onde é que a gente vai posicionar algum item, algum elemento na nossa tela? É muito importante a gente entender isso. E claro, não podemos então deixar de mencionar que é muito importante a gente estar sempre atualizado sobre as tendências do mercado. Falando então um pouco sobre tecnologia. Bom, as principais ferramentas que nós utilizamos no dia a dia é o HTML, o CSS e o JavaScript. Utilizando então o exemplo de uma pessoa aqui para facilitar a tua vida. O HTML é como se fosse toda a estrutura corporal de uma pessoa. Ele se responsabiliza por fazer a base do nosso site. Depois vem o CSS, que é toda a questão visual do nosso site. Então, quando a gente quer colorir algum botão, a gente utiliza o CSS. E depois a gente tem o JavaScript, que é como se fosse a mente pensante do nosso site. É ele que traz toda a interação ali com o usuário e o site. E além dessas três ferramentas que são a base para a gente conseguir desenvolver um front-end, a gente tem também algumas ferramentas um pouco mais avançadas, como o React, o Vue e o Angular. E também agora está vindo aqui o Next, que são ferramentas muito poderosas que conseguem então trazer uma experiência melhor para o usuário e que também conseguem trazer mais dinamismo para a gente na hora de desenvolver o nosso site. Além disso, eles carregam muitas tendências que vêm agora com o mercado, por exemplo, toda a questão de Server Components e Client Components. Mas agora pensando um pouco mais em ti que está começando agora aqui na área de desenvolvimento front-end. É muito importante que tu estude muito HTML e CSS. Essas são as duas ferramentas base para a gente começar
a criar nosso primeiro sitezinho. E também depois disso, a gente vem com o JavaScript para a gente poder adicionar o dinamismo no nosso site. Depois então de mexer com essas três ferramentas base do desenvolvimento front-end, a gente pode então migrar para uma ferramenta um pouco mais avançada, por exemplo, o React, o Next, o Vue ou o Angular. Eu escolheria então começar com o React. Além de ser mais popular na internet, é também a ferramenta mais solicitada no mercado hoje em dia. O React ele foi criado pelo Facebook, então já dá para ter ideia que ele é muito famoso no mercado, né? E agora que a gente falou sobre o mercado, vamos trazer aqui uma coisa que todo mundo gosta e também tu deve estar interessado, que é falar sobre o salário. Bom, o salário de desenvolvimento front-end do Brasil, baseado em pesquisas, é em média de 3 a 8 mil reais. Mas esse valor pode variar de acordo com a empresa, isso é apenas uma média. E além disso também, é muito importante a gente mencionar que na área de desenvolvimento front-end é uma das maneiras mais fáceis da gente entrar no mercado de trabalho. Ou seja, tu que está buscando a tua primeira vaga, eu sugeria começar pelo front-end. Se você gostou desse vídeo, então deixa aqui nos comentários, deixa seu like e se inscreve no canal para a gente conseguir continuar produzindo conteúdos para você. E também não esquece de compartilhar com aquele amigo ou amiga que está interessado em começar na área de desenvolvimento. Valeu!